coronavirus update. Every time a person dies of COVID-19 in China, Com o crescimento de casos do novo coronavírus, aumenta também a preocupação das pessoas. E diante disso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, informa que a doença tem uma taxa de mortalidade baixa e grupos de risco específicos. Quarentena, isolamento, crise e agora uma visão não médica. Meu nome é Aleno Oliveira, eu sou professor de leitura e aprendizado aí na internet. Tive a grande honra de ser convidado a dar essa aula aqui, essa exposição de ideias pelo Bruno. Muito obrigado. Eu fico muito feliz em poder contribuir com você com algumas ideias. Como eu disse, eu não sou médico e eu fiquei pensando o que eu poderia então agregar a você que está aí na linha de frente, nessa grande crise que nós estamos vivendo. E eu fui buscar algumas ideias há mais de 2000 anos. Os objetivos dessa aula aqui vão ser, analisar a situação que a gente está, te dar algumas ferramentas que eu acho que podem te ajudar, algumas perspectivas, e também nós vemos o lado bom da crise. O lado bom da crise, exatamente, a gente vai ver algumas novas percepções que podem te ajudar a enfrentar melhor o seu dia a dia. Como você está? Eu sei que você está com medo, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe que se você vai adoecer, quando é que você talvez vai ver sua família novamente, porque eu sei que muitos de vocês estão isolados. Você não sabe se vai infectar algum colega ou alguém, você não sabe talvez como é que você vai dar conta de tantos pacientes graves que podem chegar na UTI, você não sabe se vai ter EPI o suficiente, como é que você vai lidar com os familiares dos pacientes que se forem, e a crise econômica, e a crise política. Daí surge uma espiral de sentimentos, de medo, ansiedade, frustração, cansaço, estresse, falta de sono, situações difíceis. E é possível que muitas dessas situações estejam diante de você, em maior ou menor grau. E o que fazer então para lidar com tudo isso? O que está no seu controle? Eu fui pegar algumas ideias, não sei se você conhece a filosofia estoica, que tem como seus principais representantes o Epiteto, o Marco Aurélio e o Sêneca. Um escravo, um imperador e digamos que um comerciante político. O Epiteto falou o seguinte: de todas as coisas existentes estão em nosso poder e outras não estão em nosso poder. Em nosso poder são nossos pensamentos, impulsos, desejos, ou seja, em uma palavra, tudo que nós estamos fazendo. E o que não está inclui o corpo, a propriedade, a reputação, o cargo e, em outras palavras, tudo que não é da nossa autoria. Nós temos então a dicotomia de controle. O estoicismo é uma filosofia extremamente prática, em que você vai treinar sua mente com determinadas perspectivas para você ver a realidade de uma maneira que vai amenizar emoções negativas. É como se você tivesse mais estabilidade mental, você tivesse mais resiliência, você colocasse novas lentes para ver o mundo. E aí você vai se perguntar reiteradamente o que você tem sobre o seu controle e o que não está. E você vai focar suas energias nas coisas que você pode fazer alguma coisa. É você treinar a sua percepção de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. De tudo que nós estamos vivendo agora. O que realmente nós podemos fazer algo de concreto? Você tem controle sobre o número de casos do mundo, sobre o número de mortes, sobre a crise econômica, sobre o desemprego, sobre a possível superlotação, sobre o colapso do sistema de saúde. Você tem esse controle? Você tem controle se haverá uma infecção generalizada, caso nada seja feito? E o que vai acontecer com os hospitais das cidades vizinhas, dos outros estados, dos outros países? Você vai perceber então que são realmente muito poucos os eventos que realmente você pode fazer alguma coisa. O que está no seu controle então são seus julgamentos, sua criatividade, suas atitudes, suas perspectivas, seus desejos, decisões e determinação. Então a gente pode ter um pouco de cuidado com o que nós estamos nos alimentando dia a dia. Talvez você esteja carregando um grande fardo e cultivando várias e várias emoções negativas com coisas que você não pode fazer nada. E esse fardo vai refletir no seu trabalho, porque de repente você vai se sentir mal e não vai conseguir
enfrentar o seu dia a dia de uma maneira que você poderia, se você tentasse, digamos que, não carregar tantos fardos. Então, tem até uma frase interessante do Mark Twain, que é que eu vivi grandes tragédias na minha vida, a maioria delas nunca ocorreu. Uma outra lição, então, que a gente poderia ter é de nós focarmos no momento presente. Tipo, de novo, de novo, de novo. Não nas situações que nós eventualmente estamos criando em nossa mente, em um futuro incerto, e muitas vezes tragédias que não ocorrerão. Não vive então no futuro incerto, nem num passado imutável. Mantenha a calma e você vai seguir um dia por vez. Você vai ter essas 24 horas em que você vai trabalhar dia a dia, situação a situação, paciente a paciente, momento a momento. E quem sabe você não leva um pouco de alegria e bom humor para os seus colegas. Muitos de vocês estão isolados, sem contato com os amigos, sem contato com seus familiares, sem contato com as pessoas que vocês mais amam. Mas de repente você pode ser uma fortaleza para um amigo seu, uma amiga sua, um colega seu, uma colega sua que está numa situação mais frágil. E você ser essa energia de ser fortaleza, de você contaminar alguém, você ajudar alguém, contaminar de alegria, e é uma boa contaminação, de você realmente ajudar a ter um bom humor. Marco Aurélio fala o seguinte, e o Marco Aurélio, imperador romano, ele viveu na época da peste antonina, lá no século II, que levava 2.000 pessoas por dia só em Roma. Imagine aí, no século II, 2.000 pessoas morrerem por dia. O que isso representaria hoje, se fosse números reais, comparando a população da época de hoje? Faça o bem e resista aos seus pares. Então você vai atentar às suas atitudes. Seu dinheiro e seus bens podem ser tomados, mas não suas atitudes, não suas ações. Tem um livro chamado A Praga, do autor Albert Camus, que ele vai criar uma história, um enredo, em uma cidade em que chegou a praga, chegou a peste. E ele pesquisou todas as pragas que a humanidade já viveu, e não é a primeira que nós vivemos. A crise, a pandemia, já houve várias. E ele vai perguntar ele vai nos ensinar como é que nós vamos combater a praga. E ele fala o seguinte: a primeira perspectiva que ele dá é que a peste vive em nossas vidas continuamente. Isso me fez refletir bastante. Ele falou o seguinte: o que nós vivemos, na verdade, em uma pandemia, é o maior número de ocorrências excepcionais em um curto espaço de tempo. Mas todos os dias nós estamos sujeitos a pegar uma doença infecciosa, a sofrer um acidente, a simplesmente nos ir. E você vai lembrar de algum caso agora de alguém que se foi repentinamente, infelizmente, sinto muito, porque ocorreu um evento excepcional. E aqui ele coloca que durante uma pandemia há vários eventos excepcionais ocorrendo num curto espaço de tempo. E por que ele quer dizer isso? Que é como se nós menosprezássemos a possibilidade desses eventos. Isso tiraria um pouco da nossa preocupação e o brilho com a vida. E um dos personagens, o Dr. Ryo, ele vai dizer que não é questão de heroísmo. Pode parecer ridícula a ideia, mas a única forma de combater a praga é com decência. Um outro personagem vai perguntar para ele então o que é decência. E o Dr. Ryo responde: eu não sei responder de maneira geral para todos os mundos, mas o meu caso é fazer o meu trabalho. Então, ajamos com decência. E você vai pensar no que você pode fazer para combater a praga que nós estamos vivendo nessa pandemia. E o que a gente pode tirar de bom, então, do coronavírus, da coronacrise? Como assim tirar coisas boas? Sim, você pode tirar. Existe um conceito, e também essa frase que fala o seguinte: o obstáculo se torna o caminho, não esqueça que em cada obstáculo há uma chance de melhorar o seu caminho. Existe um conceito do livro Antifrágil, do Nassim Taleb, ou Nassim Taleb, que é o seguinte, que é o que é a coisa frágil? Aquela coisa que você bate e ela quebra. Você não pode triscar com uma taça numa parede que ela vai ser frágil e vai se quebrar. Uma coisa robusta é aquela coisa que resiste às forças.
no caso aqui, um metal, uma espada, ela vai resistir. E o antifrágil é o contrário do frágil. Quando você bate nessa coisa, em vez de ela se quebrar, ela vai se tornar mais forte. Então, nessa crise, você pode crescer no caos. Você pode, em algum momento, você vê como uma oportunidade de você aprender, como você está fazendo nesse exato momento aqui, de se reciclar, de ver assuntos, de ter treinamentos com professores, de aprender muito na prática com o que você vai viver. Quem sabe a gente também não pode ter uma lição de apreciação e gratidão, já que nós estamos privados das liberdades mais sutis. A gente não pode ir para canto nenhum ou ir para pouquíssimos lugares. Nós não podemos ir para nossos restaurantes, nós não podemos encontrar nossos amigos, nós não podemos conviver com a nossa família. E são coisas que nós estamos cotidianamente, todos os dias, menosprezando. Existe até um conceito também chamado de adaptação hedônica, de outros filósofos, que é o Frederick Shane e o George Loewenstein, que ele fala o seguinte: nós estamos com uma esteira de insatisfações, estamos sempre buscando o próximo bem material, a próxima ascensão profissional, e nunca estamos satisfeitos. E é meio que natural do ser humano esse estado, e talvez por esse estado que nós evoluímos tanto. Mas aí você vai se perguntar, para que você não viva nesse estado habitual de insatisfação, você vai fazer o exercício mental. E se eu perdesse tudo isso? E quando nós sairmos desse momento de crise, que nós vamos sair, você vai ter aquele sentimento de apreciação e você vai tentar levá-lo para o resto dos seus dias, no sentido de você voltar a apreciar as coisas pequenas da vida, de você voltar a apreciar, depois de você ter perdido isso, a tranquilidade, a convivência familiar, os seus amigos. E quem sabe você não pode perdoar a falha de alguns, talvez você não pode se perdoar, talvez você não pode ter esse momento, um momento de reflexão, e que a gente saia dessa crise de uma maneira mais leve, sem tantos julgamentos, e que a gente possa ter mais amigos, a gente possa fortalecer nossos laços profissionais, nossos laços pessoais e nossos laços com nós mesmos. E essa não é a primeira, nem muito menos a última crise em que você passará, nem a humanidade. Haverá outras. E que a gente saia dessa mais forte. Então eu te desejo de coragem, um dia de cada vez. Espero que alguma dessas ideias possa te ajudar de alguma forma no teu dia a dia. É um prazer estar aqui com você. Eu vou deixar aqui minhas mídias, Aleno Oliveira. Caso você queira entrar em contato, vai ser um prazer gigantesco te conhecer. Meu muito obrigado e até mais. Grande abraço.